quando você vai abrir uma vaga, quando você vai pensar na pessoa que você precisa trazer do seu time, você primeiro precisa desenhar a cadeira dela. Qual posição que ela vai ocupar? O que realmente essa pessoa precisa saber? Porque senão eu vou errar no meu processo seletivo. Porque não é simplesmente eu avaliar aquela pessoa se ela é um bom profissional ou se ela é um profissional ruim. Não. Ela precisa ser o profissional adequado para aquela posição. Isso faz toda a diferença. Todos Cash. Conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Todos Cash, o podcast da Prepara Todos para você ter uma franquia de sucesso. Lembrando que a gente está gravando esse podcast de casa, em home office, então pode ser que você ouça aí um cachorro latindo, alguém falando, mas tá tudo certo. A gente está aqui entregando o melhor aí em conteúdos para vocês, de onde a gente está, de onde a gente estiver. Então, vamos lá, galera. Então sejam bem-vindos a mais um episódio. O episódio de hoje tem uma convidada super especial, uma convidada que faz parte da nossa história, faz parte do dia a dia aqui da Prepara Todos, e eu estou muito feliz em poder bater esse papo aqui com ela. Seja muito bem-vinda, Cecília, tudo bem? Oi, Si, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você e espero contribuir aí para ajudar a galera das franquias a conseguir aí essa franquia de sucesso. Obrigada. Seja muito bem-vinda sempre, Ceci. A gente tá junto aqui. Galera, então, hoje o assunto que a gente trouxe para a pauta é um assunto que ele é muito importante e é um assunto que ainda é muito desafiador aí pra gente, né? O cenário que a gente tem atual, que é recrutamento e seleção, que é uma das partes, eu acredito, mais importantes aí na questão de quando a gente fala sobre recursos humanos, sobre pessoas, né, Ceci? É uma parte aí do nosso processo, do nosso sucesso, que é essencial a gente fazer direitinho, a gente ter excelência e a gente fazer com consciência, né, galera? Então, eu acho que a consciência dentro do processo, ela tem aí a sua grande importância. Falando nisso, Ceci, conta um pouquinho pra gente primeiro da sua história, antes da gente falar de fato sobre recrutamento e seleção, e como que você veio parar nesse mundo? Como que você veio parar aí nessa área? Conta pra galera. Eu gosto de dizer que, na verdade, eu sou o exemplo da contratação de soft skills, né? Assim, que é um termo em inglês que tá super na moda, mas que se a gente for fazer uma tradução, assim, do que tem a ver, são as competências comportamentais, são as habilidades humanas. A minha carreira, ela é bem inusitada, por assim dizer. Eu, na verdade, venho das artes cênicas, do teatro. Eu me formei na Unirio, que é a Faculdade Federal do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, em artes cênicas. Eu segui o caminho da arte-educação, fiz pós em arte-educação, trabalhei em ONGs, fiz alguns trabalhos, até que eu recebi o convite do Rafa, né, do Rafael Pinho, que é o nosso CEO, para trabalhar com ele na Totolabs, que foi a primeira startup, né, antes aí da Prepara. E a ideia era assumir a parte de projetos, coordenar o time de produção. Então, eu fazia desde a direção dos professores, direção de arte, montava roteiro, escrevia conteúdo. Então, fiz várias coisas, né? Fui seguindo aí para essa parte de educação, de treinamento, indo para o caminho dos workshops, treinamentos em empresas. Comecei a ter uma visão da estrutura organizacional, conhecer diferentes empresas multinacionais, empresas menores. Então, a gente fez treinamento aí para o que você possa imaginar. A gente fez treinamento no Albert Einstein, Hospital Samaritano, Nestlé, Raizen, Artéris, várias empresas, muitas, empresas menores, enfim. E eu fui tendo um outro olhar sobre treinamento e desenvolvimento. E aí eu comecei a ter um outro olhar, né, sobre treinamento e desenvolvimento. Eu, como arte educadora, pensando na minha história, na minha origem, eu sou filha de professores, eu acredito que todas as pessoas têm um potencial de desenvolvimento. Eu realmente acredito que todo ser humano tem um talento. Cada um de nós tem um talento. E a gente precisa descobrir esse talento, lapidar esse talento, trabalhar isso, desenvolver isso. Então, eu realmente acredito no desenvolvimento humano. Eu sou uma pessoa que eu pratico e trabalho com o desenvolvimento de pessoas, com o desenvolvimento humano, com o olhar para a carreira.
E a gente teve uma mudança no RH, né? Que não é mais você ter a sua vida profissional e da vida pessoal separado. Hoje a gente consegue enxergar o profissional, a pessoa, na verdade. Eu não consigo deixar meus problemas em casa e começar a trabalhar. Não tem mais essa divisão da vida profissional e da vida pessoal. A gente está falando de seres humanos, de pessoas. E o que eu trago da minha vida pessoal, reflete na minha vida profissional. Quando eu comecei a trabalhar com o Rafa e a Renata na Prepara, a gente começou a desenhar, a pensar na plataforma, como seria essa plataforma. Foi um momento muito especial de pensar em desenvolver e achar e trabalhar com talentos, trabalhar com pessoas, como ser referência em educação e empregabilidade, como mudar a vida dessas pessoas. E desde o início, na Prepara, eu comecei a montar o time junto da Renata. Renata é minha referência de RH, Renata Fonseca, né, nossa diretora. E foi muito engraçado. A gente, nas primeiras contratações, a gente discutindo. Primeiras pessoas que a gente foi entrevistar foi até no Starbucks, ali perto da Paulista. E ela falou assim pra mim, olha, a gente vai montar um time diferenciado. Eu quero pessoas criativas, pessoas que acreditem no nosso propósito, que queiram mudar a vida de outras pessoas. A gente vai fazer um time de primeira. A gente vai ter muito cuidado na contratação. Então, a empresa, ela vai começar agora. Eu realmente acredito muito nisso, que as pessoas fazem a empresa. Né? Se a gente tem alguns dados que falam, 85% dos problemas de uma empresa são causados por pessoas. Só que 100% das soluções são trazidas por pessoas. Então, você ter um time engajado, você ter um time que acredita no propósito, que esteja alinhado com o propósito da empresa, que entenda esse propósito, faz toda a diferença. Então, a gente começou essa missão ali. Eu morro de orgulho do time da empresa, assim. Eu fico muito feliz de ver as carinhas novas, de ver como que a gente trabalha bem. Acho que a Prepara, ela tem como referência o trabalho em equipe. Não existe nenhum projeto dentro da nossa empresa que não tenha sido construído a muitas mãos e de forma muito harmoniosa. Começamos a trabalhar e eu fui sendo sugada cada vez mais para o RH, até que a Renata veio e fez a seguinte proposta, para eu assumir a área de recrutamento e seleção e montar uma unidade de negócio dentro da empresa. No primeiro momento eu fiquei muito brava com ela. Não, é sério, eu realmente fiquei de bico umas 2 semanas. É o desconhecido. E o apego, a gente se apega às coisas, porque eu adoro a área de produção. Eu morro de saudade dos meninos. Falo com eles, tô com saudade. De vez em quando eu falo, Bruno, abre a câmera, eu tô com saudade de te ver. E foram muitos anos trabalhando com eles, né? Então, eu gosto da parte de criação, de pensar coisas novas, inovar, gravar, produzir os conteúdos, pensar em como que vai ser aquela trilha. Eu adoro isso. E era uma forma de estar ligada à minha vida ainda no Rio de Janeiro. Aos projetos que eu fazia de arte, as peças, a trabalhar com atores, as gravações, vídeo, produção, tudo isso, que é uma coisa que eu adoro, que eu sou apaixonada. Mas, como eu sou movida a desafios, eu topei. Dei minha resposta para Renata, falei que aceitava, que ia ser um desafio, mas que eu estava super dentro. E comecei a trabalhar com ela na parte de recrutamento e seleção, para entender mais. A gente já fazia muita coisa de RH junto, e eu já fazia recrutamento e seleção com ela, até que eu tive que assumir isso, e a gente começou a trabalhar até para outras empresas do grupo. E eu não conseguia falar nas entrevistas. Eu ficava completamente dura. As primeiras entrevistas, eu não conseguia perguntar nada para os candidatos. Você lembra que você foi uma das primeiras... Tava, lembro. Juntas. Então, e eu não conseguia falar. E a Renata, de uma hora que ela veio conversar comigo, falou, Cecília, o que aconteceu? Você sempre conversou com todo mundo, sempre vinha com seu roteiro, fazia as perguntas, trazia coisas novas, tirava dúvidas com os candidatos. Agora você fica dura do meu lado. E dura mesmo, tipo assim, eu ficava completamente travada, porque não era só de você não falar, eu ficava travada. Até que teve uma hora que ela ficou instigando, não, pergunta. E ela virava no meio da entrevista, você quer perguntar alguma coisa, Cecília? O que você tem aí na sua listinha, né? Que eu sou muito a favor da gente montar um roteiro. Até pra gente ter um processo seletivo mais justo. Que não faz sentido eu virar para um candidato e perguntar se ele gosta de mamão, qual que é a fruta favorita dele, e pro outro eu perguntar se gosta de dirigir carros velozes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver. Então, você ter um roteiro de perguntas e você seguir esse roteiro com os candidatos, ele é importante no processo seletivo. Uma forma de um recrutamento mais justo, né? E ela começou a instigar, me fazer perguntar as coisas. Eu ia lá timidamente falando, até que teve uma hora que ela falou, eu não vou mais fazer entrevista com você, vai sozinha.
E lá fui eu, comecei a fazer entrevista, tive que montar toda uma apresentação para os sócios da empresa, né? De como seria essa nova unidade de negócio, como seria o Prepara Vagas, o que teria de diferente. E antes de fazer a entrevista para eles, eu tive um momento muito especial com a Manuela Bertoletti, que é parceira nossa da Hora Design, em Ipatinga. Eu ia fazer uma apresentação para os sócios em 1-2 semanas e a gente teve o congresso em Ipatinga. E eu conversei com a Manu, eu já conhecia a Manu há muito tempo, a gente já tinha feito alguns projetos juntos, e eu falei para ela do que eu estava criando, da apresentação que eu tinha montado. E eu falei que eu estava muito preocupada que eu ia montar uma área que eu ia fazer RH, né, administrativo, processos. Não vou ter mais aquela coisa de criar, inovar, pensar coisas diferentes. Assim, a Manu arregalou o olho, falou, como assim você não vai ser criativa? Como assim você não vai trazer coisa nova? A área vai ser do jeito que você quiser. Imagina, você tem que ir justamente o contrário. O que vai ter de diferente nessa área de recrutamento e seleção, nessa área de empregabilidade? Onde que você vai inovar? Você vai trazer a sua criatividade para isso. E eu parei para pensar, eu falei, é verdade, eu sempre fiz isso, eu sempre trouxe a minha criatividade para todos os projetos que eu faço. Sempre gosto de pensar fora da caixa, ou pensar o que eu posso trazer de novo, ou inovar, ou não só essa coisa de a gente valoriza muito a novidade, não só em novidade, mas assim, o que eu posso reinventar, o que eu posso fazer de diferente. Eu joguei toda a minha apresentação fora, que eu tinha feito, e fiz uma nova apresentação para os sócios. Cíntia estava lá, nesse momento. Tremi igual a vara verde, mas foi muito legal. E a gente começou a construir a área, trazer ferramentas de recrutamento e seleção, ver o que o mercado tinha de novo, entender mais sobre a questão das competências humanas, que é uma coisa que me move e que move o mercado. A nova tendência de mercado, a gente tem aí o que as novas empresas estão buscando, tem as 10 competências para os próximos anos, pensando em 2025 até 2030, e das 10 competências que a gente tem, 8 competências, na verdade 6 competências são comportamentais, 2 são híbridas, né, que são competências técnicas e comportamentais. Então, o mercado já está enxergando isso, as competências humanas. O que você traz de novo? Porque com a quarta revolução, né, se a gente for pensar nessa cultura 4.0, nessa revolução industrial, revolução tecnológica, por assim dizer, né, a revolução 4.0 é uma revolução tecnológica. A gente está tendo uma automação em praticamente tudo. A gente tem aí usado a tecnologia a nosso favor. E é importante que a gente use a tecnologia a nosso favor. E o que vai nos diferenciar dessa automação? O que a máquina faz que eu posso... Ou melhor, o que a máquina não faz que eu posso fazer? O que eu posso fazer de diferente? São essas competências humanas. É a criatividade, é a empatia, é a liderança, é a comunicação, a forma como eu me comunico. O diferencial do ser humano vai ser ser humano, né, amiga? É realmente isso, é ser humano. Exatamente. O diferencial do ser humano é ser humano. E dentro da minha história, é o que eu trouxe. É o que eu trago, é o que eu levo para o meu time, é o que eu trabalho no meu dia a dia. A Cecília pessoa é a Cecília profissional. Eu sou uma pessoa que realmente estou presente como eu sou, sem máscara, sem formas, que eu acho que é o que eu acredito e que é o que eu levo para as pessoas. E é a forma como eu tenho tentado trazer esse recrutamento e seleção. Toda vez que eu estou numa entrevista, o momento da entrevista ele é um momento especial, ele é um momento muito delicado. A pessoa está sendo testada, ela está num momento de vulnerabilidade. Eu preciso deixar essa pessoa à vontade. Eu preciso mostrar para ela que eu estou ali para ouvi-la e ouvir de verdade. Não é fingir que eu estou ouvindo. É prestar atenção nela, escutar a história dela. E isso é um processo seletivo mais humano. Isso faz diferença. Não só para a gente acertar na hora de contratar essa pessoa e realmente conseguir descobrir quem é esse candidato. Porque se eu trago um espaço de segurança, se eu tenho uma relação segura com essa pessoa, se ela percebe que eu estou ali para ouvi-la de verdade, ela vai se abrir. Ela vai trazer as experiências dela. Ela vai mostrar até os erros dela. Então, a gente precisa ter muita empatia nesse momento. A gente precisa saber ouvir. A gente precisa praticar a escutativa. É o que eu acredito, é o que eu tenho trazido para as pessoas e é a forma com que a gente está lidando dentro do Prepara Vagas.
como que a gente usa a tecnologia a nosso favor, o que a gente pode fazer de teste dentro das ferramentas, como que a gente consegue filtrar e fazer uma triagem mais assertiva usando a tecnologia. A gente tem um programa que faz isso, não é mais suscetível a erro humano, porque eu não leio mais 300 currículos. Eu tenho aí uma ferramenta que faz isso. E eu vou deixar realmente, para o momento da entrevista, para o momento da troca, um ser humano com o outro. Criar essa ligação com a outra pessoa e fazer um recrutamento realmente humano. Você trouxe muito dos conceitos, né, que a gente queria mesmo que as pessoas ouvissem hoje, né, que essa devida importância que muitas vezes a gente acaba não dando nesse processo que é tão importante, né, porque é como você disse, 100% das soluções que são propostas e trazidas para dentro, né, das empresas, elas dependem de pessoas, e a gente tem uma porta de entrada para essas pessoas que é o recrutamento e seleção. E que a gente sabe que o impacto, tanto positivo quanto o impacto negativo, né, de tudo isso, ele começa aí, começa em a gente entender se faz sentido para a gente, se faz sentido para a pessoa participar, né, dessa história, dessa trajetória. Então, muito bacana que você trouxe tudo isso já mastigadinho aí do que a gente queria desenrolar mesmo nesse bate-papo, né? E começando pela importância e pela evolução no processo de recrutamento e seleção, né? Você falou sobre essa questão da humanização do processo, que vem com essa questão do 4.0, né? Porque assim como a gente fala que não existe uma culpa, porque é uma questão da era industrial, né? Que veio, que é também um processo de contratação muito baseado na questão de produção, né? Não é um processo, não é algo mais... É produção, é um processo mais desenhadinho ali de entra, passa e sai, entra, passa e sai, também acompanhou, né? E a gente vê que hoje em dia não é mais assim, né? Não é, a gente não basta só ter aquele processo de recrutamento e seleção baseado numa produção, numa linha de produção, né, Ceci? Tem uma frase que é muito famosa no time de RH, nas pessoas de RH, que vocês já devem ter ouvido falar, que a gente contrata pelo currículo e a gente demite pela parte comportamental. Isso é verdade. Né? De 5 pessoas demitidas, 3 são pela questão comportamental. A questão da produção ou o trabalho técnico, né, a competência técnica, isso, na grande maioria das vezes, assim, se a gente for... Tudo bem, se eu for falar de médico, não, eu preciso ter um cara que realmente sabe o que ele está fazendo ali, a parte técnica ela é fundamental. Mas o que diferencia um bom médico de um médico que a gente não volta, né, naquele consultório? Aquele médico que a gente foi lá, visitou, nunca mais quer voltar, não quer fazer nada do que ele falou, não faz os exames. É forma também como aí entra a questão humana desse médico. Mas voltando, a gente consegue desenvolver as nossas competências técnicas. A gente consegue desenvolver competências humanas? Claro, a gente consegue. A gente tem programas de liderança, por exemplo, que são maravilhosos, que são focados muito na questão das competências comportamentais, nas competências de liderança. A gente trabalha muito isso. Mas é muito mais fácil eu ensinar uma técnica ou ensinar um trabalho prático do que realmente eu ensinar uma parte comportamental. Você mudar o seu comportamento. Porque o nosso comportamento, a forma como a gente lida com o mundo, tem muito a ver com a nossa história. A Patrícia Beltrão, que trabalha com a gente, ela usa muito um termo que é o seu mapa de mundo. Qual é o seu mapa de mundo? Seu mapa de mundo, ele tá regado das suas histórias, ele é feito pelas suas histórias, pela sua vivência, pelo que você tem do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua tia, ou aquele profissional que você admira, que você trabalhou e que você se inspira e você quer ser igual àquele profissional. As experiências de vida, tanto felizes quanto tristes, de dificuldades, de desafios, você é formado por isso. E aí, se eu viro para você e falo, Cíntia, a partir de agora, você não pode mais ser comunicadora. Vamos virar a chavinha. Você precisa trabalhar exclusivamente com planilhas, com números, focada nisso. Esquece de conversar com as outras pessoas. Você agora precisa entregar números. Você vai fazer um monte de avaliação técnica. Você vai precisar agora avaliar todos os números da empresa. E só isso. Imagina, você vai cortar os pulsos. Pessoa mais faladora da empresa, Com mais certeza. faladora do que eu, imagina, como é que eu vou mudar isso?
Você pode diminuir essa coisa, essa sua comunicação, essa inspiração que você tem de querer conversar com os outros, de liderar as outras pessoas, de puxar as outras pessoas? Sim, você pode até, mas é muito mais difícil. A gente mudar a nossa essência, a gente girar a nossa chavinha é mais difícil. Por isso que eu falo dos talentos que podem ser desenvolvidos. É muito importante quando a gente vai fazer um recrutamento e seleção, a gente avalia o currículo, obviamente, você vai olhar o currículo dessa pessoa, mas você precisa avaliar o potencial de desenvolvimento dessa pessoa. Eu acredito que essa seja a chave num bom recrutamento e seleção. Não é simplesmente o currículo, não são só as suas entregas, não são os números, mas o potencial de desenvolvimento, a curva de aprendizagem dessa pessoa. A Johnson & Johnson lançou um currículo diferente. Eu achei um barato isso. Saiu há pouco tempo uma matéria falando sobre isso. Eles agora pedem que a pessoa mande um currículo de fracassos. É uma ideia de recrutamento e seleção, principalmente aí. Diferente, a gente tá falando de liderança. Bem diferente. Diferente. Mas assim, e tem que ter uma maturidade muito grande. Imagina você montar um currículo só com seus fracassos. O que eles dizem de você? Porque a gente gosta de falar no recrutamento e seleção de todos os desafios que a gente superou, tudo que a gente conquistou. Os nossos sucessos. Né? O nosso ego inflado. Exatamente. Como que é a gente começar a avaliar os fracassos? O que são fracassos, né? Quais são os projetos? Assim, porque só de você classificar esse projeto que você fez, ou esse trabalho que você fez, ou a experiência que você teve como um fracasso, isso já me diz muito sobre você. E como você lidou com isso, né? Como que você passou, o que você aprendeu. Exatamente. Como você lidou com isso? Como que você lidou com esse fracasso? O que você fez com esse fracasso? Tem um estudo bem interessante que ele fala da questão dos originais, né? Quem são as pessoas originais? O que diferencia um original das outras pessoas? Se a gente for pegar aí o Steve Jobs, Mozart, né, que são pessoas completamente diferentes, né? O que vai diferenciar das outras pessoas? Por que elas são pessoas de sucesso? E é o número de vezes que eles produziram, o número de fracassos que eles tiveram até eles terem um acerto. Eles erraram muito até acertar. Mozart é uma das pessoas que mais tem composições na história. Tem uma quantidade de composições que ele teve que fazer até ter aí as principais sinfonias, as sinfonias de sucesso, as óperas que ele criou. A Mona Lisa, que é a obra-prima. O mundo inteiro vai ao Louvre para ver a Mona Lisa, a obra-prima do Leonardo da Vinci. A Mona Lisa levou anos para ficar pronta. E aí, mais uma vez, é o talento da pessoa, são as habilidades humanas dela, a curva de aprendizagem dela. Tem uma fala que eu adoro, que é a pessoa certa no lugar certo. Quando eu vou fazer um recrutamento e seleção, não adianta eu simplesmente pensar o profissional, eu quero o profissional X, com não sei quantos anos de experiência, que seja maravilhoso, que seja, que tenha, profissional que tenha anos de experiência, que tenha aquele currículo de 10 páginas, que já tenha feito isso e aquilo, que estudou nas melhores faculdades, que ele fala, 15 idiomas. Para qual vaga que é essa pessoa? Qual cadeira que ela vai ocupar? Eu preciso pensar em que cadeira que essa pessoa vai ocupar, qual é a posição dela. Porque você tem profissionais maravilhosos por aí, que estão só esperando a cadeira certa. Estão esperando aí abrir a posição certa para eles. Quando você vai abrir uma vaga, quando você vai pensar na pessoa que você precisa trazer do seu time, você primeiro precisa desenhar a cadeira dela. Qual posição que ela vai ocupar? O que realmente essa pessoa precisa saber? Porque senão eu vou errar no meu processo seletivo. Porque não é simplesmente eu avaliar aquela pessoa se ela é um bom profissional ou se ela é um profissional ruim. Não. Ela precisa ser o profissional adequado para aquela posição. Isso faz toda a diferença. Que é muito disso, é muito bacana que você trouxe essa questão desse, não dá mais para a gente olhar para as pessoas, né, que a gente está trazendo para construir uma história com a gente, com um olhar de linha de produção, com esse olhar industrial, né, não dá mais para ser assim, porque também tem aquela questão da conscientização, as pessoas também sabem o seu valor, né, Ceci? Existe essa questão hoje também de que tem de um lado a empresa que está recrutando, mas também tem o lado do colaborador que também está recrutando a gente hoje em dia, né? Não é mais só... Claro, a gente está com essa questão do alto índice de desemprego, mas as pessoas não querem mais fazer parte de empresas que não vão colaborar com a sua história pessoal, que não vão mais agregar, né? E teve uma mudança, né? As pessoas agora vão buscar as empresas. Exato. Então, o bom profissional... Eu não gosto muito desse termo, mas vamos pensar de outra forma. Então,
O profissional que tem autoconhecimento, que sabe o seu valor, como você trouxe, ele vai procurar a empresa que ele quer trabalhar. Qual empresa? Porque é quase... A gente fica muito mais tempo na nossa empresa, no nosso trabalho, do que com a nossa família, muitas vezes. Onde eu quero estar? Em que empresa eu quero estar? E é uma troca. O que eu vou entregar para essa empresa e o que essa empresa vai me entregar? É simplesmente o salário? É só o salário? Não que o salário não seja importante. Gente, o salário é super importante, ele é fundamental. A gente não vai trabalhar de graça. Talvez até tenha gente que trabalhe, mas assim... E tudo bem também. Mas é só isso. Se for só isso, tudo bem também, mas aí você precisa descobrir aonde que você vai estar trabalhando para ter só isso. Acho que entra aquela questão que a gente tem um termo agora que né, que a gente está ouvindo bastante, que é o tal do salário emocional, né? A gente, então, tem outras coisas que compõem aí, que não só os benefícios financeiros, né, que a empresa pode me proporcionar, mas quais são os outros benefícios sociais, emocionais, né, que ela pode me proporcionar, que não só os financeiros, sim. Até de crescimento. Será que nessa empresa eu consigo crescer? E aí crescer a gente tem que tomar muito cuidado. Crescer não é simplesmente virar chefe. Até porque chefe saiu de moda, né? Ninguém quer ser chefe, a gente quer ser líder. Mas crescer não necessariamente é ser líder, é gerir pessoas. Será que eu consigo me desenvolver e crescer dentro dessa empresa? E aí pode ser, de repente, assumir um cargo de liderança, pode ser me tornar especialista, ou simplesmente me desenvolver quanto profissional mesmo, aprender mais coisa. Ter uma visão do todo, ter uma visão sistêmica, entender mais sobre o negócio. O que é essa empresa? O que eu vou crescer como nesse lugar? Porque a empresa, ela quer lucrar, ela vai querer crescer também, ela vai querer se expandir. E eu quero crescer junto. Seja quanto profissional, seja financeiramente, seja nos meus propósitos. E mais uma vez, os nossos propósitos precisam estar alinhados com o da empresa. O que é um bom profissional, o que é um mau profissional? Esse termo é péssimo, né? Mas o que é um profissional que realmente vai agregar e crescer junto com a empresa? É um profissional que realmente acredita naquela empresa. Ele vai fazer a diferença no seu time se ele acreditar nos seus propósitos, se ele acreditar nos seus valores. E aí a gente entra num novo termo que a gente traz também, que é a gestão customizada. O RH tem discutido muito isso. O que é gestão customizada? Não adianta eu pensar, eu líder, né, que eu tenho uma equipe de 20 pessoas e eu vou gerir 20 pessoas da mesma forma, eu vou liderar 20 pessoas da mesma forma. Isso não existe. Não existe. O que motiva uma pessoa não vai motivar a outra. E é mais uma vez o olhar humano. Como que eu desenvolvo o meu time? A Mayara, que trabalha com a gente, eu adoro quando ela traz um ponto sensacional, que a gente precisa desenvolver as pessoas não necessariamente para a nossa empresa. A gente tem que parar com essa ideia de vou desenvolver fulano para ficar aqui comigo. Não, eu desenvolvo as pessoas para o mundo, para o mercado. É igual filho, a gente não cria filho pra gente, a gente cria filho pro mundo, cara, né? E que bom que se ele foi para outro lugar. Se a gente quer que essa pessoa ela cresça, ela se desenvolva, para levar a nossa história, a história até da empresa, o nosso propósito para frente, para outras empresas. Isso faz toda a diferença. Com certeza. É deixar o legado na vida das pessoas. Deixar o legado. Um bom líder deixa um legado. Muito bacana toda essa visão que você trouxe, Ceci, sobre essa questão da humanização mesmo do recrutamento e seleção, né? E o quanto isso contribui para tudo que vai permear a jornada desse colaborador junto com a gente, né? Ou depois também, como você falou, seguindo a carreira dele, né? Se desenvolvendo. Então, isso é muito legal, a gente olhar para o processo de recrutamento e seleção como algo realmente diferenciado e não só um processo, né? E aí, assim, para quem ainda não desenvolveu isso, ainda não está praticando isso ou tem dificuldade de iniciar essa trajetória e de conseguir fazer isso, né? Esse recrutamento e seleção mais humanizado. Quais são as dicas que você dá? Claro, além de procurar preparar vagas, né? Me liga! Que já está trabalhando. A dica que eu dou, me liga. Que já está trabalhando muito forte e com muita eficiência e com muita humanização em cima disso. Quais são as dicas aí que você traz para a galera começar a fazer esse trabalho mais humanizado? Eu fui trazendo um pouquinho nas minhas falas, mas a primeira dica que eu dou, pense na posição que essa pessoa vai ocupar. Antes de você pensar em quem você quer trazer, pensa no que você está precisando no seu time ou na sua empresa.
a gente primeiro tem que desenhar essa posição. Então, quais são as experiências, quais vão ser as tarefas que essa pessoa vai cumprir, o que ela precisa fazer, quais vão ser os desafios. Então, você desenha primeiro essa posição, bem desenhadinha, pensa em formação, se é ensino médio, se é ensino superior, se precisa ter alguma formação específica. Então, você desenha essa posição. Primeiro passo, desenhar bem isso e tenha clareza dessa posição. Uma dica que eu dou, dá uma busca, usa o Google ou qualquer ferramenta, que ele vai trazer ele dá algumas referências de cargos, de posições, de salário, até para a gente ter um norte, né? Porque às vezes a gente tem isso, a gente quer uma pessoa com uma experiência enorme, mas a gente tem uma possibilidade menor financeira, a gente não vai conseguir trazer aí um CEO ou um grande especialista. Então, entender realmente isso, qual que é a experiência que você precisa e o salário que você pode pagar também. Tem que fazer aí esse balanceamento. Por isso que às vezes faz muito sentido a gente pensar em pessoas que a gente sabe que a gente pode desenvolver. Segundo ponto, beleza, você fez aí, já sabe a sua posição, já sabe tudo que você precisa. Você vai anunciar essa vaga, vai ver qual a melhor forma, onde, qual ferramenta que você vai usar, onde você vai estar divulgando a sua posição. E aí, você se preparar para essa entrevista. Você fez a triagem de currículos, seja contratando uma consultoria ou não, teve uma triagem de currículos, teve uma pré-seleção e agora chegou a sua hora de entrevistar. Monte o seu roteiro de perguntas. Isso é fundamental. Independente da pergunta que você for fazer, é importante para você ser mais justo e você conseguir avaliar realmente essas pessoas, você ter esse roteirinho, tá? Que seja um roteiro até simples, de 3, 5 perguntas, mas que você saiba exatamente o que você vai perguntar, o que você precisa saber dessa pessoa, e para você também ser justo com todos os candidatos, e você fazer as mesmas perguntas e poder avaliar de forma igualitária. Eu gosto muito de fazer entrevista por competências. Se vocês procurarem na internet, tem um conceito aí que traz que é o STAR, S-T-A-R, que é situação, tarefa. O A pode ser ou atingir objetivo ou ação, depende aí da tradução. E resultado. Então, faça perguntas que você consiga avaliar diferentes situações. Peça para essa pessoa trazer exemplos. É muito importante ela trazer exemplos, porque eu virar para você e falar, eu sou ótima como líder. Até aí, não me disse nada. Eu já cuidei de uma equipe de 20 pessoas. Bacana. Como é que foi isso? A gente precisa que a pessoa elabore. E é papel do recrutador, é papel do entrevistador fazer com que essa pessoa elabore e realmente defina qual que é a situação, qual foi a tarefa que essa pessoa executou, qual era a ação, qual o objetivo que ela tinha com essa tarefa. E aí, perguntar qual foi o resultado. Ela atingiu o resultado? Cecília, então se ela não atingiu o resultado já está reprovada. Não, como que foi essa ação? Por isso que é importante essa ação. Como que ela lidou com esse problema? Porque às vezes ela não teve um resultado positivo, mas a forma como ela conduziu o problema pode ser o X da questão. E um ponto importante também, quando você for entrevistar essa pessoa, quando você estiver conversando com o candidato, preste atenção, escute essa pessoa e entenda que ela está num momento de vulnerabilidade. Ela está sendo avaliada. Não estou falando para passar a mão na cabeça, não é isso. Mas escuta, de verdade, pratica a escuta ativa. E deixa a pessoa se sentir à vontade. Não precisa ser uma coisa extremamente formal. Eu não sou uma pessoa nada formal, mas não precisa ser uma coisa formal. E aí, a questão da formalidade, mas aí eu não vou ser formal, ele vai achar que isso aqui é uma zona. Não. A pessoa, quando ela está à vontade, ou quando ela está achando que ela está num bate-papo com você, às vezes ela solta verdadeiras pérolas. Até para você entender a própria ética dessa pessoa, ela vai se soltando, ela nem vai percebendo o que ela tá falando. Começa a contar coisa da vida dela, começa a falar, às vezes, mal do chefe, mal da empresa. Então, assim, deixa a pessoa se sentir à vontade, deixa ela falar. E termine a sua entrevista vendendo a sua empresa. Mas quando você for vender a sua empresa, não é para contar o conto do vigário. Venda a sua empresa com verdades. Fale realmente dos desafios da empresa. Porque se você omite o que você vai ter, o desafio que você vai ter, ou sobre o cargo que essa pessoa, problemas que essa pessoa pode se encontrar pela frente, ela não vai ficar na sua empresa. Ela vai se sentir enganada. Então, não estou falando para você apontar todos os problemas que tem na empresa, obviamente, mas é importante você mostrar os desafios para ela. E nessa hora, eu gosto muito quando eu vou contando a história da empresa, ou quando eu estou conversando e falando dos desafios, ou do cargo que a pessoa vai ocupar, que ela pode ocupar, olhar o olho dessa pessoa.
a gente vê se o olho brilhou ou não. É bobo falar isso. Ai, o olho brilhou, que coisa. Mas faz diferença. É ali, é o pulo do gato. Então, assim, o olho dessa pessoa brilhou, ela acreditou no seu propósito, ela quer realmente trabalhar com você, ela quer fazer parte desse time. É ali, nesse momento que você está contando a história da empresa. E mais uma vez, fale, apresente a sua empresa, apresente o cargo com verdades, com transparência. Porque se você engana, ela vai assumir esse cargo, ela vai saber os problemas que ela tem pela frente, ela vai se deparar com eles. E é muito caro depois trocar essa pessoa, tá? Se você engana o seu candidato, você vai ter que fazer de novo todo esse processo seletivo. Eu não estou falando nem do trabalho, eu estou falando do custo. É custoso para a empresa ter que demitir essa pessoa porque ela ficou insatisfeita ou frustrada, ou essa pessoa pediu demissão. Você tem um impacto no seu time quando as pessoas pedem demissão. Então, assim, apresente a sua empresa, apresente os desafios, fale com verdade. Acho que é isso. Muito obrigada por trazer isso, por esse papo, viu, Ceci? Eu sempre termino pedindo para os nossos convidados uma sugestão de leitura, uma sugestão de livros. Você tem algum livro aí que você gostaria de indicar para o pessoal? Algum conteúdo, alguma leitura que possa contribuir para o desenvolvimento dessa frente? Conta pra gente. Olha, uma dica que eu acho sensacional, que eu adoro, eu faço muito, eu me inscrevi no TED. O TED é um canal, ele tem um site, ele é maravilhoso. Você consegue ir montando a sua conta e colocando coisas e temas que você gosta de ouvir. Então, pelo menos toda semana eu tô ouvindo um TED, eu tô assistindo um TED diferente, ou eu tô ouvindo e fazendo outras coisas, ou eu tô realmente assistindo porque eu adoro, então tem sempre dicas maravilhosas. Tem conteúdos incríveis e você consegue montar a sua conta de acordo com o seu interesse. Então, se você quer saber mais sobre RH, se você quer saber mais sobre liderança, se você quer saber mais sobre inovação, sobre tecnologia, tem filtros lá que você monta e é super interessante. Tem um livro maravilhoso, que é Os Originais, que vai estar falando aí de pessoas diferentes e originais, e é bem legal pra gente se inspirar. Tem o Cérebro também, do David Eggman, que é bem interessante, acho que vale a pena. Eu posso indicar um filme? Pode, deve. É um filme que ele não é para criança, ele é um filme para adultos, que é Divertidamente. Eu amo esse filme, amo. O Divertidamente, ele traz as 5 emoções humanas, e tem um teórico, que agora eu não vou lembrar o nome, que eu esqueci, mas que ele defende, Paul Ekman. Mas o filme ele foi criado em cima das 5 emoções humanas. Tem até um site que o Paul Ekman fez junto com o Dalai Lama, que ele vai fazendo a avaliação das emoções humanas. Porque as 5 emoções humanas, que são alegria, tristeza, raiva e medo, que são os personagens do Divertidamente, elas vão variando. A gente tem as 5 emoções e elas vão sendo potencializadas. Então elas vão chegando a extremos. E o Divertidamente ele traz isso muito bem, como que a gente consegue lidar com as emoções humanas, porque muitas vezes a gente acha que raiva é simplesmente uma coisa ruim, tristeza é ruim. Será que em alguns momentos elas não são necessárias? Ou como que a gente lida com essas emoções também? Então eu acho que... E o quanto a gente aprende com essas emoções também, né? Exatamente. Então eu acho que fazer esse estudo das emoções básicas é bem interessante. Tem esse site que eu posso passar depois para vocês, que é do Dalai Lama e do Paul Ekman, que faz uma análise sobre essas emoções, e o filme é sensacional, vale muito a pena. Ceci, muito obrigada pelo papo, muito obrigada por topar aí, conversar com a gente, falar com a gente aí sobre esse assunto que é tão importante. São pessoas, né? E eu também gosto de uma frase que fala, né, que os negócios são feitos de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? Então, uma coisa não existe sem a outra. Então, eu acredito que para nós, principalmente para nós gestores que estamos à frente aí de um time, de uma equipe, e que está construindo tudo isso junto com essa galera, com esse pessoal. É muito importante que a gente tenha essa atenção, que a gente tenha essa consciência, que a gente desligue o piloto automático quando a gente está com essas pessoas, né? Que a gente possa, de fato, estar ali presente, né? Não só o corpo, mas também a nossa alma, o nosso ouvido, e que a gente esteja disposto a isso.
Então, muito obrigada, Ceci, por trazer essa reflexão para a gente, por trazer aí essa visão e essa importância para algo que realmente é muito importante e que muitas vezes a gente acaba deixando de fato no piloto automático, viu? Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada, foi ótimo conversar com você, sempre um prazer enorme trocar ideias com você, sim, te adoro. Quando precisar, estou às ordens. É isso, beijo. Então é isso, galera. Muito obrigada, um beijo e até o nosso próximo episódio do Todos Cast. Até lá! A produção desse podcast é da Prepara Todos, a apresentação de Euzinha Cintia Silva, a direção do Bruno Aranha, assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho. Um abraço, até a próxima, pessoal!